transmitindo. Glória a Deus. Já está transmitindo, pastor Josiel, seja bem-vindo. Eu vou só aproveitar para compartilhar aqui nos nossos grupos, tá bom? Vou jogar aí o link para o senhor também, no seu Zap, tá? Aí os irmãos poderão nos acompanhar em mais plataforma. Já mandei. Vou botar para CADB também. Ok. Meus amados, a paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou só repetir essa frase, comecei a gravar agora. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o programa que nós denominamos Quarentena News. Uma maneira de aproveitar melhor a nossa quarentena. Eu resolvi convidar algumas pessoas de algumas áreas para falarem algo sobre a quarentena, sobre esse processo que o Brasil está atravessando, área política, área psicológica. Quarta-feira eu vou entrevistar uma psicóloga, entrevistei um oficial da Marinha, devo entrevistar em breve um piloto também, militar. E hoje eu estou trazendo para vocês o doutor Gesiel. Doutor Gesiel, permita eu ler aqui, pelo menos resumido, o seu perfil lá no seu blog, tá bom? O pessoal te conhecer melhor, ok? Gesiel Oliveira é nascido no Macapá, graduado em Direito e Geografia pela Universidade Federal do Amapá. É também teólogo formado e pós-graduado pela FATEC, Faculdade de Teologia do Amapá. Ele é poeta, escritor, professor de faculdades de ciências jurídicas, ocupa a 19ª cadeira como membro vitalício da Academia de Letras Evangélicas do Amapá, ALEA. Ele trabalha como oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amapá, é professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Foi professor de Geografia em diversos pré-concursos e pré-vestibulares. Ele é autor de várias obras, dentre elas a Sinopse Histórico-Geográfica do Amapá. O pastor Gesiel é vice-presidente da segunda maior igreja evangélica do Amapá, Assembleia de Deus da Zona Norte de Macapá, que hoje conta com 191 congregações e 30 mil membros. Essas congregações são no Amapá, no Pará e na França. Também o pastor Gesiel, doutor Gesiel Oliveira, ele é vice-presidente da Comadeson, que é a convenção da Assembleia de Deus da Zona Norte, né? Além de ser professor de educação teológica, superintendente da IBD, ele é também secretário, um dos secretários da nossa Convenção Nacional, a CADB. Ele é casado há 21 anos com a nossa querida irmã pastora Berenice, é pai do Gabriel, do Miguel e da Larissa Sofia. Bem-vindo, pastor Gesiel Oliveira. Obrigado pela deferência desde já, pastor João Neres. Muito obrigado. A ficha é longa, quase não acaba aqui, rapaz. Bondade sua. Bastava me chamar de amigo, que já estava de bom tamanho, meu querido. Pois é, e é meu amigo. Pois então. Pois bem, pastor Gesiel, a intenção nossa é trazer alguns esclarecimentos, de maneira que o pessoal aproveite bem, né, esse período de quarentena, com assuntos relevantes, temas polêmicos, importantes, e um tema que tem nos despertado, inclusive foi tema da pregação domingo de manhã lá no campo de São Cristóvão 338, por um dos nossos pastores, o pastor Gil. Ele falou sobre o governo do anticristo e mencionou o comunismo, né? E hoje o nosso tema é possível um cristão ser socialista? E aí eu gostaria que o senhor fizesse aí um histórico, trouxesse um apanhado para que as pessoas possam entender melhor essa situação,
qual também a diferença entre socialismo e comunismo, né? Que muitos não têm a ideia desses termos, né? Pastor Gesiel, só para nós também situarmos melhor o pessoal, eu já tenho 54 anos de idade, sou de 65. O senhor é de que ano de nascimento? 78, tenho 42 anos. 78, é um menino. Meu filho tem 32. Por ter nascido em 65, então eu peguei todo o regime militar e entrei na Marinha, nos Fuzileiros Navais, em 85. Então eu peguei também os 30 anos, né? Sem o governo militar, e peguei essa transição para Bolsonaro e estou assistindo de camarote o que está acontecendo. Então, o que é que o senhor tem a dizer aí sobre esse tema, socialismo, comunismo e etc? Bem, vamos começar aqui fazendo essa diferença entre o que é socialismo e o que é comunismo, né? Para a gente basear tudo que vai falar a partir de agora. Certo. O socialismo ele é um sistema econômico e ideológico que procura alcançar, pelo menos lá na sua base, né, a igualdade entre os membros da sociedade. Seria, digamos assim, uma fase inicial de formação ideológica da sociedade, de aparelhamento estatal, em que se vão formando e influenciando fortemente as leis, a constituição das casas de leis, o judiciário, o executivo, organizações paraestatais que têm uma forte influência junto à formação da opinião na sociedade. Então, isso é o socialismo. Já o comunismo, ele seria, digamos assim, o resultado final da implantação dessas ideias socialistas, onde o objetivo principal é a busca da igualdade entre os membros da sociedade. É o estágio final, é a fase mais avançada, é a implantação dos ideais socialistas postos agora em prática. Então, certo. O governo, digamos assim, ele estaria formado, pelo menos se fosse originalmente buscar pelos escritos de Karl Marx, por uma classe trabalhadora, seria o proprietário, digamos assim, dos meios de produção, todas essas experiências que foram previstas no socialismo, na verdade, então, não deram certo. Todas as experiências postas em práticas, ainda hoje, porque ainda hoje nós temos vários países que são considerados comunistas, todos eles se converteram, pastor João Neres, em ditaduras socialistas. Veja o caso, eu posso citar alguns aqui para vocês. Cuba, né? Na Revolução Cubana de 1959, comandada por Fidel Castro e Che Guevara. Coreia do Norte, né, liderada por Kim Il-sung, em 1945, se transformou nessa ditadura que nós vemos aí. Revolução Sandinista na Nicarágua, entre 78 e 90. Né? Revolução Chinesa, em 1949, comandada lá por Mao Tse-tung. República Socialista do Vietnã, que durou de 1945 a 1976 com a unificação. Então, em todos esses casos, nós vimos uma implantação de um regime ditatorial que silenciou, perseguiu e matou seus oponentes. Tá? Países onde não há liberdade de expressão até hoje, não há liberdade de locomoção, onde o governante diz até onde vai o direito à vida, tá? Onde a pena de morte, inclusive por crimes pequenos, como, por exemplo, simplesmente criticar o governo lá na Coreia do Norte é passível de pena de morte. Então, enfim, nós nunca tivemos um comunismo onde o povo pudesse governar e ter liberdades plenas, como havia sido planejado inicialmente, ok? Basicamente é isso. Eu creio que deu para... Pastor Gesiel, a gente convidei aí o pastor Jean Max, pastor ali do campo de São Cristóvão 338. Acho que ele tem alguma pergunta, quer dar uma saudação. Pastor Jean Max, vamos aí, aproveita aí, doutor, vamos fazer perguntas. Paz do Senhor, pastor Jean, uma satisfação falar com o Senhor, uma honra para mim. A paz do Senhor, pastor Gesiel, pastor João Neres. A honra é minha.
não podia ficar de fora. Esse é um tema muito importante para esse tempo. E ser esclarecido e esclarecer as dúvidas sobre esse sistema de governo é fundamental hoje em dia. O pastor João Neres, ele sabe disso. Ontem nós tivemos uma ministração lá do pastor Gil sobre o sistema de governo do anticristo, e ele deixou claro que a melhor opção para o anticristo cumprir o seu propósito na Terra, em termos de sistema de governo, está no que hoje é a prática do comunismo. Então é importante que a igreja esteja atenta a esse tema para perceber as movimentações de Satanás contra o próprio interesse do reino de Deus, né? Então eu estou aqui, pastor Gesiel, para ouvir, para aprender, tá bom? Estou dirigindo aqui, estou resolvendo algumas coisas, mas eu quero ir ouvindo. Então, vou ficar quietinho aqui. Se o pastor João Neres quiser, eu deixo o vídeo desligado aqui. Amém. Vou só aproveitando a bênção. Amém, amém. Deixa só o microfone Olha ligado. a honra aí para a gente. Obrigado, pastor Jean. Obrigado, pastor Jean. Aleluia. Então, pastor Gesiel, existe a chamada Teologia da Libertação, do Frei Leonardo Boff, né? Que seria uma vertente religiosa, então, que abraça o comunismo, certo? Certo. E tem também uma linha aí evangélica, né? TMI, né? Sim. Pastor Jean, desliga o microfone aí, por favor. Foi. Joia. Existe uma vertente evangélica, que é a TMI. Como o senhor vê isso? Essa seria um braço do comunismo tentando trazer essa mentalidade para o meio evangélico? Sem dúvida. A esquerda, na verdade, sempre tentou, na verdade, alcançar essa ala mais conservadora, representada especialmente pelos evangélicos, pelos católicos. E aí, então, tentou adequar os seus mecanismos ideológicos para alcançar. E a tendência, a partir de agora, é que essas ideias desnorteadoras e que escamoteiam os verdadeiros sentidos e propósitos e desígnios desse movimento se ampliem cada vez mais em nosso meio. É por isso, pastor João e pastor Jean, que é tão importante esclarecer o nosso povo. Hoje eu vou falar aqui sobre a história, porque na prática existe cristão socialista? Pode existir, mas não deveria existir. Eu creio que existe por puro desconhecimento. E hoje vocês vão compreender aqui por que eu afirmo isso. Porque é tão importante que nós conheçamos a origem desse movimento socialista e por que as nossas crenças não se coadunam de forma nenhuma com essas características. Maravilha. Pastor Gesiel, tem algumas perguntas que o pessoal deixou aqui no Face, na minha linha do tempo, mas aí o senhor pode fazer logo esse apanhado histórico e se tiver mais perguntas eu faço no final. Ok. E comigo não tem problema, não quero ser um monólogo, eu quero que a gente vá avançando, vai surgindo a dúvida, a gente vai colocando aqui, tá? Amém. Não tem problema. A ideia, na verdade, é exatamente dar essa interação. A ideia aqui é um bate-papo mesmo, é para a gente interagir. Maravilha. Bem, pastor, muito obrigado. Para começar nossa rápida explanação, eu peço que todo mundo que esteja entrando aí compartilhe, porque isso é muito importante, especialmente nós cristãos. Uma das questões mais frequentes que eu me defronto, né, sempre que converso com jovens, né, no meu pastorado, é a seguinte: pastor, pode um cristão apoiar partido de viés socialista? A minha resposta é bem enfática, pastor João, sempre. É o mesmo do que dizer: é possível um cristão ser de esquerda ou marxista? É possível nós sermos ateístas? Basicamente, convertendo a pergunta, seria mais ou menos isso. É possível um cristão ser anticristão? É possível um cristão ser ateísta? Então, a cosmovisão, você tem que entender isso, a base principiológica socialista, em seu sentido puro e fundamental, ela é ateísta, ela é anticristão, ela é antagônica à nossa fé cristã. Os preceitos do socialismo se baseiam, em sua maior parte, nos escritos de Karl Marx. Karl Marx, que inclusive possui, ouviu, pastor Jean e pastor João, possui obras de poemas de cunho satanista. Karl Marx
tá? Durante 16 anos da sua vida, deixa eu contar um pouquinho sobre quem é o ícone do socialismo. Durante 16 anos da vida de Karl Marx, o período em que ele passou escrevendo a sua principal obra, que é O Capital, ele foi sustentado por sua esposa. Enquanto escreveu essa obra nefasta, que trouxe a morte em muitos países, O Capital. Nesse período, ele viveu uma tremenda miséria. Perdeu 6 dos seus 7 filhos, 2 deles, 2 meninas que se suicidaram. O socialismo, ele acredita no materialismo histórico e dialético, que é uma corrente filosófica que utiliza o conceito da dialética, da tangibilidade científica para entender os processos de transformações sociais ao longo da história. Na prática, resume-se a, digamos assim, só posso ter naquilo que eu toco e naquilo que eu vejo. Basicamente é isso. Então, essa teoria ela faz parte do marxismo socialista, que foi criada por Karl Marx e também por Friedrich Engels. Essa é a base do pensamento marxista. Marx não era só um ateu, era mais do que isso. Ele era declaradamente um satanista, um antirreligioso. Ele escreveu um dos poemas satanistas, depois você procura na internet, chamado de Oi Lamen. Eu tenho, inclusive, ele. Eu vou ler aqui um pedacinho para que vocês tenham uma noção aqui. Eu vou ler já aqui. Olha. Ele escreve... Então, a base do socialismo nega a existência de Deus, nega a religião. Nega a existência de Deus. Eu vou ler aqui um dos poemas dele, para vocês terem uma ideia. Olha o que ele diz, nesse poema Oi Lamen. Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Ele começa assim, tá? O Karl Marx, pastor, ele nunca escondeu esse ódio desmedido por Deus. Ele nega a existência de Deus. Ele odiava Deus. Isso tem muito a ver também com a morte dos seus filhos, tá? Porque o que se viu depois disso foi um Karl Marx acometido de uma rebelião contra Deus, contra a religião, contra a igreja. Agora não se tratava simplesmente de uma defesa cega da laicidade, não, era muito mais do que isso. Ele passou a pregar, e sim, claramente um discurso de ódio contra Deus. Uma vingança de Deus. Sim, exatamente. Uma vingança contra Deus, né? Uma clara oposição odiosa a alguém que ele sabia sim que existia, mas que ele resolveu lutar contra. Tá? Nesse poema chamado de Oi Lamen, né? Vou ler outra parte aqui para vocês, deixei marcado aqui. Olha o que ele lê, olha o que ele diz. Assim, um Deus tirou de mim tudo na maldição e suplício do destino. Todos os seus mundos foram-se sem retorno. Nada me restou a não ser a vingança. Olha, a vingança, preste atenção. Meu desejo é construir um trono no seu topo. Seria frio e gigantesco. Sua fortaleza seria um medo sobre-humano. E a negra dor seria seu general. Quem olhar para ele com o olhar são voltará mortalmente pálido e silencioso, arrebatado por cega e fria morte. Possa a sua felicidade preparar de um túmulo. Está aí, para quem quiser, tá? Essa é a obra. Procure, depois você vai achar na internet. Né? Okay. Oi Lamen, tá? Esse aí é um drama pouco conhecido, né? Que foi composto durante os anos, digamos assim, de tristeza, né? É uma inversão, inclusive, é uma inversão, é um anagrama do nome Emanuel, Oi Lamen, né? Que significa, em hebraico, Jesus, Emanuel, Deus conosco, mas ele converteu. Essas inversões aí, anagramas, elas são consideradas muito eficazes dentro da magia negra. Sim. Pastor Jean, você ia perguntar alguma coisa? Microfone. Aí. Pastor, o que acontece, né? Aproveitando essa explicação histórica que o pastor está nos dando, é bom que esclareça que o comunismo não é uma coisa que rejeita a existência das igrejas apenas. Não começa numa aversão contra a igreja. Porque muitas pessoas, inclusive no meio cristão, afirmam que a ideia socialista não é anticristã, é anti-igreja cristã. Tem uma pequena diferença nisso, porque eles dizem que o problema é o sistema da igreja.
tá? O sistema humano, o sistema administrativo, o sistema de autoridade que a igreja vive hoje. Mas como nós podemos perceber nesse poema, a ideia não é primeiro ser anti a igreja, anti-igreja cristã. A ideia inicial dele é exatamente ser anti o próprio Deus, né? Ao contrário ao próprio Cristo. E nesse ódio a Cristo, nesse ódio a Deus, ele entendeu que a melhor maneira, vamos dizer assim, de ferir a Deus, talvez como uma alusão daquela serpente que feriu o calcanhar, né? Seria ferindo o seu povo, ferindo a sua igreja, ferindo o ser humano, inclusive, porque o homem é alvo de um amor incalculável de Deus. Então, no extermínio de multidões, que é a consequência, né, do sistema de governo comunista, ele está causando uma ferida terrível em Deus, que é o seu objetivo primário, ferir a Deus. E com isso ele precisa ferir a igreja e ferir o ser humano. Então é bom esclarecer isso, porque tem gente que pensa, não, eles são contra esse sistema que existe hoje nas igrejas, e isso não é verdade, ele é contra o próprio Deus. Aí soa como se ele fosse contra a religiosidade apenas. Exatamente, e não é. Ele é contra Deus de verdade, né? E, consequentemente, ele fere a igreja também. Exatamente. Okay. Exatamente. E é nessa linha exatamente que eu tenho argumentado, sabe? Eu fiz, como você leu aí, eu fiz 3 faculdades, né? Geografia e Direito eu fiz numa Universidade Federal, Teologia, foram 10 anos dentro da Universidade Federal, só fazendo Geografia e Direito, outros mais 2 anos na Faculdade de Teologia, e mais um seminário de 4 anos, que foi a ETAD, mais 1 ano de pós-graduação, enfim, 17 anos estudando. Mas eu sempre percebi uma coisa dentro de mim, que existia uma resistência enorme em relação a essa cosmovisão, a essa base principiológica socialista torta dentro do mundo acadêmico, entronizada dentro das universidades, especialmente dentro das universidades públicas. E eu acho que eu sempre fui conservador, pastor, liberal, patriota e de direita, eu não sabia, né? Mas eu debatia muito isso com os meus colegas, com professores, pesquisadores, sempre era taxado de chato por discordar daquela visão, né? Eu não sabia, achava que tinha só uma margem esse rio. Eu vim, na verdade, descobrir muito acerca do que é o conservadorismo, da direita, conhecer, enfim, essa outra visão quando eu saí da faculdade, né? Mas eu tive a oportunidade lá dentro da faculdade de conhecer, né? Eu conheci os livros que esse povo esquerdopata idolatra, né? Pastor Gesiel, a ponto da linha, sim. São todas as cadeiras ou, em especial, História e Filosofia são os mais voltados para o viés? Na verdade, esses têm viés mais forte, mas toda a universidade ela tem, sim, uma influência. É generalizado, né? É muito forte. Por isso eu digo que são sobreviventes. Imagina que eu fiz Geografia na Universidade Federal, né? Você imagina o que é. Então, eu tive a oportunidade de ler os livros que essas pessoas leram. A História da Revolução, né? Literatura e Revolução, eu li isso, tá? Do intelectual revolucionário bolchevique e organizador do Exército Vermelho, Leon Trotsky, uma das 2 obras que eu citei aqui, livros de carga altamente doutrinadora, como O Capital, A Ideologia Alemã, O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Engels, que mais? O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarden, O Tal da Física, de Fritjof Capra, livros da comunista Marilena Chauí, como O que é Ideologia, Um Convite à Filosofia, Simulacro do Poder, Repressão Sexual, e por aí vai, muitos livros que tem uma carga altamente doutrinadora mesmo, pura doutrinação socialista que não permite uma visão holística de mundo, uma visão maior, mais ampla. Fecha muito nossos olhos. Aquilo tem tudo propósito, pastor Jean. Sabe, eu não culpo os professores, eu não culpo jornalistas, escritores, políticos, juventude acadêmica. Por quê? Porque por esses setores serem tão, digamos assim, tão esquerdizados. Certo. Em sua maioria esmagadora. Eles, na verdade, são fruto dessa dolosa alienação intelectual e literária seletiva, que privilegia somente obras de viés marxista ao longo de toda a faculdade. As obras de doutrinadores liberais, de direita, conservadores,
são praticamente proibidas, você não vai encontrar. Você não Então, encontra, por exemplo, nas prateleiras, obras de livros, por exemplo, como Edmund Burke, né, como Barry Goldwater, Richard Weaver, Russell Kirk. Você não encontra nada disso. Não existe. Você vai procurar então houve e um não vai processo achar. aí. Hã? Houve um processo, então, depois do regime militar, né? E depois da Constituição de 88. Então, esse processo lentamente foi eliminando essas obras ditas de direito Exatamente. e Exatamente. foi articulando o sistema socialista, é isso aí? E por isso os Exatamente. Na jovens são verdade, tão contaminados? exatamente. Olha, ao longo desses... Vou pegar esses 23 últimos anos de governos de orientação socialista, o Brasil ele perdeu muito em termos de educação, criatividade, de competitividade nos espaços acadêmicos. Imagina que, enquanto em outras faculdades eles estão estudando, por exemplo, sobre outros tipos de tese, outros tipos de avanços científicos. Imagina que em Londres, por exemplo, eles podem estar nesse momento fazendo teses de doutorado voltados para o avanço na robótica, voltado, por exemplo, à telemedicina. Aqui no Brasil, a gente vê, se você puxar aí no Google, você vai ver as teses mais estranhas socialistas, falando sobre ideologia de gênero, falando sobre os mais diversos tipos de temas inoportunos, ineficazes, absolutamente sem sentido. De certa forma, nós paramos no tempo. E paramos por questão de ideologia marxista. Paramos. Nós temos pouca produção científica nas nossas faculdades. O resultado é isso que a gente está vendo aí. Diversidade de gênero, estímulo para descriminalização do aborto, do uso de maconha, discurso eufemístico em relação a pedofilia, zoofilia, dentre tantos outros pensamentos libertários, progressistas, socialistas, anarquistas. Sim? Deixa eu lhe perguntar, então, uma coisa. Já que o senhor foi várias vezes lá na França, né? Tem algumas igrejas lá. E no caso da França, que é um país avançado, é um país de primeiro mundo, mas que é de viés esquerdista. Não só a França, quase toda a Europa. Como isso tem também contribuído, né, para o mal da juventude também francesa? Bem, lá também esse esquerdismo ele é muito sólido. Na verdade, nós temos aquilo que nós chamamos hoje de globalização e globalismo, que não é a mesma coisa. Certo. Globalização é um processo que visa intensificar as relações comerciais, turísticas, relações entre países. Globalismo é algo totalmente diferente. Globalismo tem como principal corrente o progressismo, uma verdadeira agenda que foi encampada pela ONU para repassar, digamos assim, padronizações, estereótipos prontos para que todo mundo siga. Isso é que é pernicioso. Então, podemos dizer que é um sistema mundialmente articulado. Exatamente. É muito forte. É o que nós chamamos mundialmente de progressismo. Né? Em termos mundiais, nós chamado também de globalismo. Ok? Basicamente é isso. Tá? A gente pode perceber aí a maioria dos países liberais que foi liberado o aborto, foi liberado o casamento homossexual, é uma sequência. É algo que a gente fica sem condições até de fugir. Nós estamos orando pelo Brasil, mas sabemos que é um movimento mundial, esse movimento progressista. No Brasil, veja só, quando os guerrilheiros comunistas que se opunham ao regime militar, seguindo os ideais lá de Antônio Gramsci, o italiano, né? Quando eles viram que perderam a luta pela força, eles deixaram as armas de lado e começaram a se infiltrar nas escolas, especialmente nas academias. Tá? Isso ainda lá na década de 60, final da década de 60. Iniciaram aquilo que ficou conhecido como Revolução Cultural Gramscista. Começava ali o maior ataque que a esquerda poderia deixar para o Brasil, que na prática nada mais foi do que o início do processo de doutrinação marxista para mudar essa cosmovisão da sociedade brasileira desde a sua base.
sabe? Ali eles começaram a criar soldados marxistas nas faculdades, que depois se transformaram em mestres, em doutrinadores, que foram para onde? Foram ensinar na base da nossa educação infantil, passando pela educação básica, fundamental, passando pelo ensino médio, até chegar na universidade. O nosso Brasil, ele tem uma visão esquerdista hoje, em boa parte, por conta desse processo, que começou lá atrás. Sim. Comparando com o islamismo, seria uma espécie de homens-bombas intelectuais. Exatamente. Antônio Gramsci, ele percebeu que não era na marra que iria se mudar. Não era com tanque, não era com metralhadora, não. Era mudando, era pervertendo a base, era pervertendo a origem de tudo. E onde é que se faz isso? Lá na criança, no ensino. É exatamente lá que eles começaram. Para fazer isso, mudaram a lei. A EDB nossa foi mudada em 1996, foi alterada, sabe? E tudo isso, na verdade, com o tempo, foi criando, foi solidificando, foi expandindo as suas raízes. Eu estou falando de gerações e gerações, tá? E aí eu pergunto, por que o cristão ele não pode compactuar com essa ideia da cosmovisão socialista? Porque essa política marxista-leninista soviética ela defende consistentemente o controle, a supressão, a eliminação das crenças religiosas. Ele encoraja ativamente o ateísmo, né? Durante a existência da União Soviética, nós vimos muito isso. O Estado estava comprometido com a destruição das igrejas. Demoliu muitos templos, sinagogas, ridicularizou, perseguiu, encarcerou, torturou e executou muitos líderes religiosos. Inundou as escolas e meios de comunicação com ensinamentos ateus. E isso geralmente promovia, sabe, o ateísmo como uma verdade que deveria ser aceita, sabe? O número total de cristãos vítimas dessas políticas ateístas lá dentro do Estado soviético foi estimado em cerca de 12 a 20 milhões, somente entre 1922 e 1991. Esse número, sem sombra de dúvida, pode ser infinitamente maior. Hoje se estima que em todo o mundo, olha esse número, guarde bem, hoje se estima que em todo o mundo os regimes totalitários, socialistas e comunistas já mataram mais de 100 milhões de pessoas. Como alguém pode compactuar com isso? Como alguém pode levantar esse tipo de bandeira? Como um cristão pode pregar o evangelho e, ao mesmo tempo, compactuar com esse tipo de pensamento? Então, enquanto muitos estão trazendo números do Covid, né? Sim. O comunismo barra socialismo já matou muito mais, infinitamente mais, né? Exatamente. É isso que eu estou falando. É, no mínimo, incongruente um cristão votar ou fazer parte como filiado a um partido que defende uma ideologia socialista, que persegue o cristão, e lá na sua origem matou em muitos lugares e continua matando até hoje. Tá? A minha intenção em fazer esse estudo com jovens, em revelar o conhecimento para o povo cristão, é exatamente mostrar a verdadeira intenção original lá de Karl Marx, o autor do Manifesto Comunista, o autor do Oi Lamen, o autor de O Capital. Um homem que foi e é adorado por muitos ditos intelectualizados, mas que travou uma guerra pessoal contra Deus. Eu quero fazer um alerta aqui de quem foi realmente, desde o início, que esse movimento, na verdade, que promete direitos iguais, que promete liberdade, a tão sonhada igualdade dentro da sociedade, foi, na verdade, um movimento de cunho anticristão, liderado por um satanista, que usou cidadãos bem intencionados, muitas vezes que sofreram, digamos aí, como bode expiatório, ou como Lenin chama, como idiota útil, tá? Para travar e para expandir esses seus ideais. Okay? Então, professor Gesiel, o que podemos esperar dos partidos socialista, comunista, progressista do Brasil? Bem, qualquer tipo de mudança tem que passar por um voto contrário a esse tipo de posição. Tá? É impossível... Deixa eu falar uma coisa aqui para você entender. Eu vou contar para você aqui, preste bem atenção nesse ponto, para finalizar minha participação aqui. Eu quero contar para vocês um conto chamado de A Roupa Nova do Rei. Ele foi escrito em 7 de abril de 1830,
pelo escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Conta-se, nesse relato, que existia um rei vaidoso dinamarquês, tá? E enganado por um falso oportunista alfaiate, metido a inteligente, o alfaiate, né? Esse alfaiate afirmava que ele teria inventado uma forma de tecer a melhor roupa jamais vista por ninguém. Na verdade, essa roupa ela só poderia ser vista pelas mentes mais inteligentes, por mentes iluminadas. Apenas os verdadeiros intelectuais e as castas superiores cognitivas seriam capazes de ver esse tal tecido. O farsante, na verdade, o alfaiate farsante, ele recebeu em troca disso muitos baús de ouro, riquezas, rolos de linha de ouro, que era muito comum naquela época, sedas e outros materiais raros e também exóticos e de alto valor. Obviamente, a gente sabe que não havia nenhum tecido ali. Aquilo, na verdade, foi uma malandragem para ganhar dinheiro, um oportunista. Nem o rei podia admitir que não via tal roupa. Ele estava tão hipnotizado por aquela ideia de que só os intelectuais podiam ver, que a corte toda também, quando foi chamada, a corte não podia admitir que não fazia parte da elite intelectual, que não era suficiente o bastante para ver aquilo que só mentes superiores poderiam ver. Então, logo, essa ideia se espalhou para todo o império. Logo, todo o império estava admirando as vestes inexistentes do rei, pois ninguém conseguia admitir que não era capaz de ver, de contrariar aquela visão que foi colocada ali, sabe? E assim, a nossa percepção sociocultural contemporânea é exatamente como esse reino, onde há uma pequena corte de privilegiados, de autoproclamados detentores da mais alta intelectualidade, que ainda que estão aí, sabe, estão definindo o que é bonito, o que é que pode ser ouvido, o que é que pode ser estudado, o que é que pode ser apreciado, o que é arte, né? O que é educação verdadeira, né? O que é que pode ser visto, o que devemos apreciar, pois, caso contrário, nós não somos intelectuais o bastante para ver, e aí somos logo taxados de ignorantes, de limitados intelectualmente, ou de burros, sabe? Só que nessa história, olha como termina essa história, tá? Houve um grande evento em que esse rei convocou todo o seu reinado, né, para apresentar as suas novas vestes invisíveis para o povo. Todo mundo estava lá, naquele grande salão. Mas no meio daquela multidão tinha uma criança desavisada, ingênua. E ela olhou aquilo, né, cresceu o olho e soltou logo a exclamação: o rei está nu! É daí que vem essa expressão: o rei está nu! Logo, o seu pai rapidamente repreendeu, mas o alerta já tinha sido feito, né? A verdade já tinha sido dita. Por causa daquela criança, os outros passaram a ter coragem para falar a verdade, para admitir o óbvio, para ver a nudez que estava patente nos olhos de todos. A causa daquela vergonha era algo feio de ver, mas que, infelizmente, todos estavam fingindo que era bom. Logo, todo o império tomou coragem para dizer a verdade, para cair com seus pés no chão. Hoje nós estamos assim, como aquela criança que estava lá para abrir os olhos do povo e dizer que você não precisa fingir que está vendo uma roupa bonita no rei. O rei está nu, e o rei está nu, sabe? Quando a gente vê essas novelas imundas que ensinam a inversão de valores, sabe? O rei está nu quando o jornalismo lobotomizador e esquerdizante brasileiro mente em rede nacional e tenta passar que todos estão vendo que aquilo ali patentemente é uma mentira, sabe? O rei está nu quando nós discordamos da descriminalização do aborto. O rei está nu quando nós discordamos da ideologia de gênero pregada nas escolas e nas universidades. O rei está nu quando menino nasce menino, menina, menina. Sim. O rei está nu quando nos opomos à descriminalização da maconha. E, por último, o rei está nu quando um cristão se diz que é socialista. Tome coragem para romper com esse efeito manada e pare de repetir o que os autoproclamados professores universitários, doutrinadores, dizem que é lindo, que é certo, que é verdadeiro. Saia das amarras dessa doutrinação gramicista cultural. Pare de olhar o horror de um rei nu e ficar elogiando uma roupa que não existe. Desculpe. Okay. Nessa mesma linha aí,
Nessa mesma linha, podemos dizer, então, que o nosso Congresso está nu. Talvez por que não dizer que até o próprio Supremo Tribunal esteja nu, porque Exatamente. tenta colocar na nossa cabeça coisas que são óbvias, né, como sendo coisas erradas, e alguém querendo dizer que é certo. Tem uma pergunta aqui que eu destaquei, Sim. é do irmão João Leandro, ele é aqui do Rio de Janeiro, aqui na comunidade aqui próximo de Campo Grande, de uma congregação que eu dirigi, inclusive, e ele pergunta o seguinte, porque fala-se muito em polarização, né? E o pessoal pensa, o pessoal geralmente pensa que Bolsonaro é que criou isso, essa polarização, né? Na verdade, talvez, diante do que aconteceu, ele tenha trazido à tona algo que já existia e que alguém não estava vendo, né? Então, a pergunta dele é o seguinte, quando ainda candidato, o ex-presidente Lula fez alianças com as lideranças evangélicas e a bancada evangélica para chegar ao poder. Essa aliança durou até o segundo mandato do governo de Dilma. Essa história se repete hoje no governo Bolsonaro, segundo ele. Tendo em vista os erros da aliança Lula/Dilma, qual deve ser a posição das lideranças evangélicas com os erros e atitudes do governo Bolsonaro? O que o senhor acha da influência do extremismo ideológico de esquerda e de direita no meio evangélico? Eu não sou a favor de nenhum tipo de extremismo. Nós não estamos defendendo nomes, nós estamos defendendo uma ideia. Nós estamos defendendo, na verdade, princípios. A nossa base não é fundada em nomes, sim uma base principiológica. Se o presidente que aí está também errar, nós seremos os primeiros, como lideranças, a denunciar. Nós não compactuamos com erros de pessoas. Nós compactuamos com intenções bem voltadas para melhor desenvolver os desígnios reais e verdadeiros e genuínos de quem os colocou lá, do povo brasileiro. É a favor disso que nós pleiteamos, é a favor disso que nós levantamos a bandeira, nesse sentido. Então, veja bem, o que nós vimos até aqui não era dois lados de uma... Não era dois lados. Na verdade, o que nós vimos até agora, nos últimos 23, desde o período de redemocratização, de 98 para cá, né? De 98 até 2020. O que nós vimos foi uma sucessão, uma alternância de poder baseada naquilo que Lenin chamava de teatro das tesouras. É um domínio, mas dissimulado. Eles se colocam de lados opostos para passarem a ideia que são opostos, mas que, na verdade, participam dos mesmos esquemas, participam das mesmas maracutaias, participam os mesmos empreiteiros que pagavam um lado, pagavam o outro. Ou vocês estão esquecidos aí da Operação Lava Jato, da Lava Jato e tudo que ela levantou? Então, o que nós estamos vivendo nos últimos anos é um teatro das tesouras. Pela primeira vez, nós estamos vendo alguém que encontrou força para romper com isso. E é por isso que está sofrendo toda essa força do establishment. Entenda-se por establishment. Toda essa composição de aparelhamento que foi feito, tá? Que envolve aí executivo nos estados municipais, envolve parlamentos estaduais, federais, envolve Senado, envolve STF, tá? Tudo isso, toda essa força gigantesca de centenas de anos, com as suas engrenagens velhas, corroídas pelo tempo e pela corrupção, estão aí tentando forçar o Brasil a parar. É contra isso que nós nos opomos, tá ok? Maravilha. Eu estava dizendo para os meus amigos da turma dos fuzileiros, lá de 85, eles vão assistir esse vídeo também, que se não houvesse essa ruptura com o sistema, até hoje, fazendo 55 agora em agosto, se Deus quiser, eu não saberia que o STF é composto... aquele tribunal que seria a elite da nação, por pessoas que não foram juízes, por pessoas indicadas politicamente. Como é que um tribunal jurídico, político, um tribunal político, vai julgar corretamente aquilo que foi julgado de maneira bem articulada pelas leis, lá no TRF4, por exemplo, mas quando chega lá na última instância, trata-se de um tribunal de pessoas que nunca julgaram. E outra coisa, outro ponto interessante, que aí tem algo a ver com o seu estado,
Nós temos aí presidente do Senado, alguém do Amapá, né? Presidente da Câmara aqui do Rio de Janeiro, né? Nossos 2 estados aqui. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. E não cabe na minha mente, Gesiel, que esse camarada, esses 2, tenham o poder de engavetar todo o processo de impeachment ou qualquer outro projeto de lei que seja, que não esteja de acordo com esse sistema. Isso é extremamente absurdo. Ninguém conseguirá governar democraticamente e com lisura num país desse, onde esses 2 e mais o poder judiciário tenham o poder de travar tudo. Sem sombra de dúvida, sabe? Esse é um dos pontos que eu tenho me oposto sistematicamente. Está na hora da gente falar a verdade. O rei está nu. A nossa Constituição foi escrita por mãos socialistas, foi feita por ex-guerrilheiros que vieram de fora, estavam exilados, em um Congresso em que a sua maioria esmagadora, mais de 70%, era composto por partidos de esquerda. Tá? Deixaram, na verdade, uma Constituição absolutamente ineficaz. A verdade tem de ser dita. A nossa Constituição é o entrave para o avanço do país. Sim. Não serve para a atual mídia. Já passou do tempo de nós utilizarmos daquilo que a própria Constituição fala, que é o poder constituinte, para trazer uma nova Constituição que ampare os atuais desígnios, o atual momento, que reflita esse atual momento. Nós estamos em uma Constituição, por exemplo, altamente que emperra de que maneira? Emperra porque os pesos e contrapesos não são proporcionais. Emperra porque a ideia, na verdade, que se trouxe lá de quem estava vindo para votar, para escrever, para ajudar a compor esse novo quadro constitucional, queria a todo custo diminuir o poder do presidente. Nós vimos aí o STF mandar suspender o poder do presidente da República em atuações nacionais que visam o controle da pandemia. Aí o resultado, mais de 50 mil mortes. E agora não adianta querer jogar a culpa no presidente. Nem que ele quisesse fazer alguma coisa, ele não pode fazer. Porque, pela primeira vez, o STF quebrou o sistema de federalização da nossa República. Deu poderes que não deveria ter dado para prefeitos, para 5.600 prefeitos, para 27 governadores, para usar... Está aí o resultado. A polícia na rua, operação da Polícia Federal, desvio de verba, uma vergonha. Cada município com seus decretos. A cura para o Covid está sendo a Polícia Federal agora. Sim. Então, virou uma verdadeira anarquia, porque o governo do estado faz um decreto, o prefeito faz outro, e os decretos se chocam, o federal não vale, e o povo não sabe a quem obedecer. Ao invés de organizar, o STF criou, na verdade, uma verdadeira anarquia, ao meu ver. Aí fica seguindo esses órgãos de cunho progressista, como a OMS. Aí uma hora diz que a máscara não funciona, outra hora diz que a máscara funciona. Uma hora diz que o lockdown funciona, outra hora diz que não funciona. Uma hora diz que a hidroxicloroquina não funciona, depois funciona. Que isso? E no meio de tudo isso, o povo morrendo. É bom que o senhor esclareça, como jurista, que esses órgãos não têm poder nenhum sobre uma nação soberana como o Brasil. Eles são órgãos apenas de conselho, correto? Eles não têm nenhum poder de interferência na decisão do Estado brasileiro, correto? Correto. E as pessoas estão fazendo movimentos no lugar errado. Não é para fazer movimento na frente do Supremo, que não foi votado por nenhum de nós. Eles estão comandando uma nação sem nenhum voto. Nós votamos no presidente quase 57 milhões de votos, tá? No entanto, não votamos em nenhum daqueles que compõem o STF. Dos 11, 7 foram indicados pelo PT. Sim. Ou pelos seus apadrinhados, para estarem lá. Agora, ditando os rumos da nação. Tá? E de uma maneira tirana. Nós vimos aí o inquérito das fake news. Um show de horrores. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal e Legislação Penal Especial. Senti vergonha de ver aquilo. É triste
você ensinar lá para os alunos, né, do 3º ano, do 4º ano do curso de Direito, né, falar sobre o contraditório e ampla defesa, né? É bonito falar sobre isso, mas na prática eles rasgaram. Veja só, absurdos. Vou citar alguns para vocês. O STF, ele é vítima nesse processo. E ele também é o delegado que propôs o inquérito e está fazendo as investigações. Ele também é o promotor que fez a denúncia. Ele também é o juiz da instrução criminal, que também vai dar sentença. Ele é o juiz da execução penal, que vai julgar, que vai pôr em prática e executar a sentença. Ele é também a última instância a se recorrer. Que absurdo é esse? A que ponto nós chegamos? Não dá direito aos advogados de ter acesso aos autos. A pessoa ser presa sem ter contato na contrafé. Isso é inconstitucional. Isso fere aí todos os princípios que nós conhecemos constitucionais. Ampla defesa contraditório, inafastabilidade da jurisdição e tantos outros princípios que isso fere. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural foi ferido. Porque, na verdade, esse inquérito deveria ser distribuído e ele foi direcionado a alguém que, historicamente, já vem batendo no presidente. Olha. Isso, o nome disso é suspeição, gente. Ele não poderia, ele tem que estar impedido para julgar esse processo. Então, o senhor que é do Amapá, me responda, pelo amor de Deus, onde está o Senado Federal? O Senado Federal está encastelado, sabe? No seu conto de Pantagruélico, sabe? Me lembrei do conto de Pantagruel, aquele conto de François de Rabelais, escrito na Idade Média, que contava os relatos de 2 grandes gigantes que faziam uma verdadeira anarquia, destruíam o país, insultavam a nação. E vocês sabem muito bem quem são esses 2 gigantes, que não estão nem aí para o suplício do povo, que estão ignorando, sabe? Resta-nos o quê? Resta-nos acordar e compreendermos que você tem aí dentro do seu bolso, tem um papel moeda, um instrumento, uma arma muito forte, que é o seu título de eleitor. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o voto inconsequente que faz o ladrão virar político. Então, aprenda e use de uma maneira correta e adequada esse seu direito. Não tem outro meio. Tá? Se nós não tivermos aí posto em prática aquilo que está previsto entre os artigos 136 e 141, que são os instrumentos de mudança institucional, de mudança em situações de crise, tá? Que é o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Nós estamos prestes e temos as condições já para sofrer um desses, especialmente o primeiro, que é o estado de defesa, quando existe, na verdade, uma forte instabilidade institucional. O próprio presidente da República diz lá, leia depois, entre os artigos 136 e 141, fala sobre isso. O próprio presidente, ele, ouvido 2 conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Segurança Nacional, que são órgãos vinculados ao Executivo, ele pode tomar uma decisão e dissolver o STF, e dissolver, suspender o Congresso. Tá? Não esqueça que entre os anos, eu também sou professor de História, gosto disso, entre os anos de 1922 e 1926, o presidente Arthur Bernardes, ele comandou todo aquele período, todo o seu mandato, em forma de estado de sítio, só renovando o estado de sítio. Exatamente porque o clima naquele momento estava exatamente como agora. Os comunistas estavam tentando desestabilizar, haviam atentados, e a situação era essa. Nós estamos vendo os antifas aí provocando toda essa situação. O que é aquilo? Pode-se utilizar qualquer outro eufemismo. A imprensa marrom, suja, pode chamar aquilo de movimento antidemocrático, mas eu tenho nome para aquilo. O nome daquilo é terrorismo. Tá? É isso que está acontecendo. Isso aí que o senhor citou não é o artigo 142, é outra opção. Seria estado de defesa, correto? Não, esses 3 estão previstos entre o artigo 136 ao 141. Ele fala sobre estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. O estado de sítio é uma progressão do estado de defesa. Ele é um estado mais avançado, uma situação quando precisa agravar e se decreta, aí nesse caso do estado de sítio é preciso usar o Congresso Nacional, no primeiro não. Sim. Amém.
Pastor Gesiel, então, deixa o Jean falar aí, depois eu vou pedir, pastor Jean, no final, que o senhor faça uma oração pelo Brasil, tá? Porque aí, Claro, como pastor. igreja, na parte espiritual, nós sabemos que a única forma de vencer isso é vencer lá em cima, nas regiões celestiais, né? Aí, no final, eu pedi para o pastor Jean concluir com a oração, tá bom? Tá bom, pastor. É muito bom ouvir tudo que a gente pôde ouvir aqui hoje. Eu fiz 2 anos de direito, mas não prossegui. Então, eu me sinto devedor nesse sentido, queria entender um pouco melhor, ter mais autoridade para falar desse assunto. Mas até voltando um pouco o que o pastor comentou já alguns minutos atrás, eu estava entrando numa loja, mas eu fui ouvindo o tempo inteiro. Ele disse que quando estava na seu período escolar, né, sob um regime educacional completamente vendido ao comunismo, ele nunca conseguiu concordar, entendeu? Sempre foi um reacionário àquelas ideias que eram passadas como sendo as corretas. E isso me chamou a atenção porque eu lembro de Paulo dizendo que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então, essa aversão, esse sentimento contrário àquele ensino comum, né, e tão bem aceito por todos os colegas de turma, é uma prova de que o Espírito de Deus, com o seu sistema de alerta, manteve o coração desse servo de Deus aí atento, né, e dizendo: meu filho, não aceita isso, não concorda isso. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho esse mesmo testemunho, sempre me incomodou algumas posturas. Eu lembro, né, quando a cúpula da igreja brasileira se associou ao Lula e a Dilma algumas eleições atrás, isso me incomodava demais, Eu não tinha o respaldo de conhecimento que acho que tenho hoje para argumentar por que aquilo me incomodava, mas algo na minha alma me perturbava muito, porque eu não conseguia entender como a igreja brasileira se prestava aquele papel. Então, esse é um período histórico do qual, como um pastor, como evangélico, eu me envergonho muito. E eu acho que se a igreja quer uma mudança mesmo agora, ela precisa se apresentar a Deus, confessando esse pecado, pedindo a Deus perdão, porque se a esquerda chegou onde chegou, fez isso com o apoio, tá, da nossa liderança, fez isso com a dormência da igreja, para não falar outra coisa. Então, eu prefiro falar dormência para não citar outro pecado. Então, a gente precisa colocar isso diante de Deus, pedir misericórdia ao Senhor, porque, de fato, irmãos, me perdoem aqui se isso parecer grave, mas, como líderes, como igreja, a gente deu as mãos ao diabo, tá? Enquanto dávamos as costas a Deus. Porque não dá para pensar outra coisa sobre o comunismo, senão que é um conceito surgido no próprio coração de Satanás, que se vale da soberba do homem, da sua arrogância, da sua ganância, entendeu? Para promover a sua vontade pessoal. E coloca o Estado como Deus. E exatamente isso que eu ia comentar agora, né? Quando a gente percebe o Supremo e outras autoridades públicas aí se comportando à revelia da lei, a gente percebe que eles se consideram Deus, porque Karl Marx, ao se revoltar contra Deus, fez isso por quê? Porque achou que Deus fez a sua vontade soberana, não respeitou a vontade dele, tá? E eu conheço histórias assim próximas da gente, de pessoas que se revoltaram contra Deus porque Deus não ouviu sua oração. Deus fez o que queria. Então, quando o camarada enxerga Deus por essa lente de que ele é aquele que faz o que quer, então eu serei ele, vou fazer só o que eu quero, a gente percebe por que um Supremo, tendo a lei para defender uma obrigação política em cumprir o que a lei determina, age a revelia, prende quem quer, solta quem quer, julga o que quer, deixa de julgar o que não quer, é justamente porque eles se colocaram no lugar de Deus. A síndrome de Lúcifer, serei semelhante ao Altíssimo. É isso aí. E como igreja, pastor, vamos orar agora, como o senhor determinou. Eu acho que o nosso papel, primeiro, é reconhecer o erro que cometemos, e segundo, é orar contra essas coisas. Nós não oramos contra a autoridade, contra a pessoa da autoridade,
nem oramos a favor da pessoa da autoridade. Eu acho que é até importante que a gente, nos discursos que fazemos sobre o que pensamos politicamente, a gente tire, por exemplo, o nome de Bolsonaro da história. Porque o Bolsonaro é o atual presidente, ou está presidente. Mas quando ele trocar, ou então se ele mudar de postura, nós não podemos continuar defendendo o nome dele. Temos que defender o voto que demos. Temos que defender a decisão da nação brasileira. É por isso que a gente tem que lutar. Não lutar pelos homens, porque, como diz uma música da minha esposa, os homens falham, não cumprem o que promete, são palavras ao vento, duram só um momento. Então, o próprio Bolsonaro e qualquer outra autoridade, ainda que comece bem intencionada, no meio do caminho pode se corromper, entendeu? Pode se corromper, pode cansar de lutar, né, contra esse sistema terrível, e a gente vai continuar confiando no nome de um homem? Não, nós confiamos na posição, tá, de um presidente, do líder maior do Poder Executivo. Nós confiamos nas instituições estabelecidas e na decisão que o povo estabeleceu no voto. Então, eu assino aí embaixo, concordo 100% com o pastor Gesiel, de que a gente não tem que fazer manifestação na frente do Supremo, porque nós não votamos no Supremo. Temos que ir lá na frente do Senado, na frente da Câmara. Temos que exigir que o presidente se posicione, como prometeu que se posicionaria, e com isso conquistou a nossa confiança. Enfim, temos que defender... Pastor Jean, e só o Senado tem o poder constitucional de abrir impeachment contra o ministro do Supremo. Só ele, nem a Câmara tem. Nem presidente, então, nem mais ninguém. A gente tem que ir. É na frente dele que a gente tem que ir. Eu deixo aqui para toda a nação que nos acompanha, Romanos 12:2, para todos nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Tudo isso. É você experimentar essa mudança e continuar compartilhando. Infelizmente, pastor Jean, ainda é muito forte no nosso meio essa ideia. Não, falou em política, estou fora. Por causa dessas atitudes, é que o nosso Congresso está assim. Por causa da omissão dos homens bons, é que os maus preponderaram. Tá? Então, é por conta disso. Nós não conseguiríamos mudar essa situação se não for com conhecimento, se não for nos desvencilhando das garras da mentira e passando a percorrer os campos férteis da verdade. Esse é o meu desejo de todos vocês. A frase do momento hoje é: fale de política agora, pastor, evangélico, cristão, para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Perfeito. Muito bem, está certo. Só o diabo lucra com a ignorância, por isso ele tem tanto ódio da história. Porque sem conhecer a história, ninguém entende o presente e ninguém vai conseguir corrigir o futuro. Então, eu peço a Deus que tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, dos nossos líderes, todos nós pastores, abrindo os nossos olhos, despertando o povo para o conhecimento da verdade, porque conhecendo a verdade, ela nos libertará. Amém. Tá? Essa é a minha palavra aí. Obrigado, pastor Gisel, pastor João. Amém. Foi um tesouro de Deus participar com vocês aqui dessa live instrutiva. Pastor Gisel, obrigado, pastor Jean. Obrigado, pastor João. Deus lhe abençoe. E dizer desde já que eu estou disponível aqui sempre para esse bate-papo informal, para a gente conversar sobre... Vamos fazer sempre que for chamado. Quero informar o pessoal que eu vou colocar, por enquanto só está no Face, mas está sendo gravado, vou colocar no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso. É a maneira que nós podemos vencer. Inclusive, antes do pastor Jean orar, eu queria que o senhor aconselhasse aí os nossos jovens. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que tem um viés esquerdista, ele tem 20 anos, 21, sei lá, por aí. O que dizer para esses jovens? O que eles podem acessar aí no seu blog, por exemplo, que possam orientá-los, que possa trazer uma ideia diferente, onde eles possam, pelo menos, estudar os dois lados e não ouvir apenas uma fonte. O que é que o senhor sugere para eles? Pastor Gesiel. Sim, para mim. Eu pensei que era pastor Gini.
Não, não, é eu blog. acredito. É porque eu vou sei que você tem começar com uma material no frase. blog. Eu vou começar com uma frase de Tancredo Neves. Tancredo Neves, certa vez, disse que ser marxista durante a faculdade é até compreensível, mas levar para a vida adulta é falta de caráter. Então, quero começar por aí. Os princípios, na verdade, em que se baseiam, nós vimos aí o nosso arrazoado aqui, é longo, é anticristão, é ateu, é baseado em princípios, em ideias que visam combater a família, que visam combater o casamento, que visam combater aquilo que nós temos de mais importante. E o que é isso? Isso é puro anarquismo posto em prática. É tirar, é desvincular, é quebrar os dogmas, é desestabilizar a sociedade nos seus fundamentos, nos seus rudimentos, aquilo que sustenta a sociedade. É criar essa ideia errada de que menino não é menino e menina não é menina. É criar desde o início essa noção que vai invertendo as condições. Vai, por exemplo, idolatrando pessoas que mataram milhões de pessoas em todo o mundo. Mao Tse Tung. Por que se idolatra Che Guevara, que matava homossexuais? Por que se idolatra Fidel Castro, que matou milhares de pessoas? Por que se idolatra ídolos como socialistas e comunistas, como Trotsky, como Lenin? Vocês precisam conhecer a história da perseguição que o socialismo empreendeu na antiga União Soviética entre 1922, a partir de 1922, e que matava sistematicamente pastores, cristãos, perseguia, colocava em lugares isolados para morrerem de fome. Vocês precisam conhecer isso. Vocês precisam conhecer que, se vocês ficaram horrorizados, né, com a morte de 6 milhões de judeus, isso é muito importante, isso foi uma página lamentável. Existe uma outra página da história que quase não vai contar para você, seu professor de História e de Geografia, não vai contar, dificilmente vai contar, né? Que é sobre a morte provocada em muitos países até hoje de cristãos que ainda hoje estão no corredor da morte, simplesmente porque querem adorar a Deus. Foram milhões, Então, mais de 100 milhões ao longo de toda a existência da União Soviética. Então, vocês precisam conhecer também esse lado. Baseado nessa frase que o senhor citou, ser cristão socialista antes de ouvir essa live é compreensível. Depois dessa live já é pecado. É verdade. Professor Jean, com o senhor. Vamos orar então, pastor. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, te agradecer por esse tesouro de sabedoria que o Senhor nos ofereceu hoje através da vida, da instrumentalidade dos teus servos, pastor João, pastor Gesiel. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem chamado a nossa atenção para a verdade, para a importância histórica de entender a raiz das coisas. Nós pedimos em primeiro lugar o perdão do Senhor por todo o tempo de ignorância em que estivemos adormecidos, principalmente, ó Deus, pelas alianças que no passado foram feitas com governos de viés esquerdista, comunista, Senhor, às vezes por interesses pessoais, às vezes por um cargo, por uma oportunidade financeira. Nós pedimos a tua misericórdia sobre a igreja brasileira, sobre as nossas lideranças, em especial aquelas, meu Deus, que tomaram a frente desses acordos, tomaram a frente, meu Senhor, dessas alianças e incitaram, inflamaram, meu Senhor, a igreja brasileira a se aliar a esses movimentos malignos, terríveis. Tenha misericórdia, Senhor, porque estivemos de mãos dadas ao diabo durante esse período e precisamos que o Senhor agora use de bondade para conosco, não nos trate segundo a tua justiça, mas segundo a tua misericórdia, nos dando a chance de corrigir isso. Ó Pai, nos dando a chance de realmente lutar não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso, porque sabemos que por trás desses homens, por trás dessa máquina comunista, Senhor, maligna ou genocida,
que a gente já conhece, a gente já percebe os seus frutos. Por trás dela tem o espírito do anticristo dominando, orquestrando, dizendo quais as notas, dizendo o ritmo, a melodia. Por isso, Pai, nós rejeitamos completamente toda aliança com as trevas, toda aliança, Senhor, com as ideias esquerdistas. Nós rejeitamos completamente, nós expurgamos do nosso coração, da nossa mente, meu Senhor, e da nossa história, em nome de Jesus Cristo, todo acordo, toda proposta do inferno, ó Deus, em aliança com essa prática, com essa filosofia marxista, leninista, fabiana, nós jogamos, ó Deus, por terra agora, em nome de Jesus, todas essas propostas e nos aliamos ao Senhor. Damos as mãos aos teus princípios, aos ensinamentos da tua palavra, nos damos as mãos, meu Senhor, à instrução das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus, que esta tua palavra ilumine os nossos pés e seja luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra, meu Senhor, nos impeça de pecar. Ajuda-nos, ó Deus, para que como igreja vejamos a mudança desta nação. Pedimos, ó Deus, a tua intervenção nessa tirania que hoje é praticada pelo STF. Pedimos a tua intervenção, ó Deus, neste conformismo que vemos na Câmara e no Senado. O sangue de Jesus tem poder. Pai, o povo votou nessas pessoas para serem por elas representados, para verem elas atendendo o interesse do povo, e agora nós estamos percebendo que eles só estão pensando no próprio umbigo. Por isso, meu Deus, se for necessário, prenda quem tiver que ser preso, troque quem tiver que ser trocado, a fim de que a vontade soberana dessa nação se estabeleça, Senhor, debaixo do temor do Senhor. E assim nós te daremos a honra e a glória, Senhor. Te daremos o louvor para sempre. Abençoa também a presidência, os ministérios, os governos estaduais, as prefeituras. Tenha misericórdia, Senhor, e faz uma limpeza, porque queremos a nação brasileira, meu Senhor, do lado de Israel, debaixo das tuas grandes promessas, prontas para enfrentar o tempo, Deus, do milênio, debaixo do cajado, da aliança, do cetro do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, Obrigado, pastor Jean. eu quero finalizar, se o senhor me permitir, Sim. lendo só 3 linhas aqui de quem foi Karl Marx. Tá? Isso aí tirado da biografia dele mesmo, para a gente encerrar o assunto. Preste atenção, se alguém ainda ficou... Tem um áudio ligado aí, eu não sei qual é. Se ainda ficou alguma dúvida, eu vou ler quem é. Eu vou só em 3 linhas para você ver quem é Karl Marx. Guarde bem isso que eu vou te falar. Karl Marx, ele foi um filósofo e sociólogo alemão, mas que em quase toda a sua vida ele foi desempregado, tá? A sua biografia lá o cita como um preguiçoso, ébrio, caloteiro, porque ele foi despejado inúmeras vezes das casas que alugava, porque não pagava aluguel. Não é o que eu estou falando, vou já citar a fonte aqui. Sempre foi sustentado por sua esposa, Jane von Westphalen, né? Descrita pela história como uma mulher batalhadora, uma mulher alta, bonita, distinta, inteligente. Ela sustentou esse cara, tá? Esse desocupado, né? Enquanto ele escrevia com as suas teorias contra o trabalho, contra o capitalismo, enquanto ela trabalhava, ele, lá na sala dela, deitado no sofá, escrevia durante 16 anos o livro O Essa história de pão falando sobre igreja, antiga, né? falando sobre igreja, falando sobre religião, falando sobre família, contra a ordem social, contra a base principiológica judaico-cristã. O cidadão acordava perto do meio-dia todos os dias. Enquanto isso, a sua esposa ia trabalhar, sabe? Ele desempregado. A situação ficou pior depois que ela perdeu o emprego. Marx, nesse período, viu 4 dos seus 7 filhos morrerem ainda bebês por conta de fome. Tá? A situação penosa de passar por causa da preguiça de quem escrevia contra o trabalho. Mesmo assim, ele se negava a buscar emprego e passava o dia todo escrevendo as ideias do alicerce do pensamento marxista, como o Manifesto Comunista. Marx viu 2 pessoas que se suicidaram diante dessa situação que passava, de penúria. Um homem que só teve uma mulher durante 6 anos, que se dedicou para escrever o livro Capital, a Bíblia dos socialistas, sabe? E ainda assim,
Maxi, depois de tudo isso, ainda traiu a mulher que sustentava com a sua empregada, escondeu a existência do seu filho, que nunca reconheceu, negou-se a registrá-lo em seu nome e, por fim, deu esse filho para o seu amigo rico Engels, que ajudou a completar a obra para que ele criasse. É essa a história do herói da esquerda, tá bom? Quero finalizar aqui. Muito obrigado, tá bom? Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Jaziel. Então, essa história do pão com mortadela é mais antiga do que o que eu pensava. Que Deus nos guarde e que cada um, servo de Deus, possa concluir, né, diante de tantas verdades, se um cristão pode ser socialista. Obrigado, e a história do ébrio que não gosta de trabalhar também é antiga, né, pastor? É verdade, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Essa ideia de não gostar de trabalho não é de agora, não, meu irmão. É do ídolo deles. Valeu, um abração, meu irmão. Fique na paz. Vou encerrar aqui no Face. Quero convidar os amigos aqui do Facebook para quarta-feira. Eu estou entrevistando a psicóloga, nossa irmã Fabiane. Ela é esposa do pastor Rafael. Tive o privilégio de fazer o casamento desse casal. E ela, na quarta-feira, eu vou entrevistar uma psicóloga. Se você tiver alguma pergunta sobre aí a quarentena, lockdown, essas coisas todas, os efeitos, né, dessas fake news e desse terrorismo que algumas emissoras praticam, quarta-feira, no mesmo horário, 14 horas, com a psicóloga Fabiane. Obrigado a todos. Obrigado, pastor Jaziel, pastor